palavra mago, qual era o significado. E no final do vídeo eu vou deixar um documentário da History Channel, onde irão falar diversos professores universitários falando sobre os magos da Pérsia. Inclusive fala que os magos da Pérsia eram sacerdotes, os magos da Pérsia eram astrólogos e astrônomos, e não cita a palavra calendário não, tá? Eles acreditavam na influência dos astros nos seres humanos, palavra magos. E também se explica nesse documentário da History Channel, citando diversas fontes, que esses magos eram seguidores de Zoroastro. Esses magos acreditavam que um dia viria um Mashiach. Por isso que Jesus foi visitado pelos 3 magos. Ele recebe a visita dos 3 magos. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas quando chega na palavra mago, eles utilizam a palavra magi, que era a palavra mago utilizado na Pérsia. E lá na Pérsia, eles eram seguidores de Zoroastro, eles eram astrólogos e astrônomos e acreditavam na influência dos astros na vida dos seres humanos, e eles inclusive acreditavam no Mashiach, na vinda de um Salvador, na vinda de um espírito iluminado. Então assim, vou deixar no final do vídeo para você ver um documentário muito bem feito com professores universitários que estudaram para isso, explicando quem eram os 3 magos que visitaram Jesus quando ele teria nascido. Preste atenção porque isso é importante. E tudo que eles falam lá, aqui do meu ladinho agora, quem vai falar é o professor Rodrigo. Vamos ouvi-lo. E como eles divinizavam os signos, os astros, agora que vem uma coisa que quebra a nossa perna. Eu vou entrar daqui a pouquinho na questão do porque não podia ser hotel, tá? Uhum. Mas tem uma coisa que quebra a nossa perna. O quê? Aqueles magos provavelmente eram pagãos. Porque eles eram magos que vieram do Oriente. A chance maior deles serem pagãos, judeus eles não eram. Com certeza. Eu posso trabalhar com uma hipótese mínima, de repente eles serem pessoas que tivessem alguma influência do judaísmo, porque os judeus, depois do cativeiro da Babilônia, ficaram muitos morando na região da Pérsia. Então... Mas parece também, se eles fossem pagãos, parecia uma coisa de reconhecimento de uma nova coisa que estava acontecendo. Não era uma simbologia? Uma tipo, simbologia. O mundo vai perceber, todo mundo vai perceber. E uma simbologia a mais. Provavelmente, eu até acredito, a maior probabilidade é que eles eram não só pagãos, mas seguidores de Zoroastro. Então, eu li isso daí também. O zoroastrismo. O zoroastrismo, para quem não sabe em casa, é uma religião que também surgiu na Pérsia. Tanto é que o mitraísmo é um braço do zoroastrismo também. E você tinha Zarastutra, ou Zoroastro, que é a mesma pessoa, que foi um suposto profeta que surgiu ali na Pérsia e tudo mais, e começou a religião Zoroastro. Tem o Zendavesta, que é o nome a Bíblia deles. Sim. Provavelmente eles eram zoroastristas, né, seguidores de Zoroastro. Agora, em que sentido que isso quebra? Vê um lado bonito, que foi o que a Marcela falou, o mundo vai reconhecer que o Messias chegou. Mas tem um lado de quebrar a perna dos religiosos. Por quê? Porque quem deveria reconhecer o Messias eram os judeus. Sim. Os magos não tinham informação precisa a respeito das profecias. Note que a única coisa que eles viram foi a estrela. Eles sabiam, porque no Antigo Testamento falava lá na profecia de Balaão, né, uma estrela procederá de Jacó e o cetro não sairá de Judá. Mas na religião deles não tinha nada falando sobre a vinda de um Messias. Tinha. Esse é que é o interessante que tinha. Quando a gente lê... Porque o Zendavesta, que é a Bíblia do zoroastrismo, ele tem 2 Zendavesta. Tem o Zendavesta original de Zoroastro e teve os complementos que foram tidos ao longo dos anos, muitos séculos depois de Zoroastro. Então, se eu ignorar o zoroastrismo atual,
e ficar apenas com aquele primitivo de Zoroastro, é interessante que Zoroastro ele conta uma história da humanidade, que ele divide essa história em períodos, e ele fala que havia um conflito cósmico entre o bem e o mal, e os deuses eram chamados de Ahura Mazda e Ahriman. Ahura Mazda era o deus do bem, o deus da luz, e Ahriman era o deus das trevas. E quando eles guerrearam, começaram a surgir os seres espirituais. E o Ahriman fez uma guerra celestial e levou uma parte dos seres espirituais no conflito com eles. Parece mais com a história de Lúcifer. Total. Com a queda de Lúcifer. Total. E esse conflito passou para a Terra quando os seres materiais foram criados, o primeiro casal. E eles estavam esperando um ser que iria redimir a humanidade, e esse ser era descendente do Mashia Mashioi. E é interessante que a expressão persa, Mashia Mashioi, lembra muito de perto o hebraico Mashiach, que é Messias. Como é que eu explico isso? Ok, notou que a palavra mago realmente significa sacerdote, aquele que faz as suas mancias, aquele que acredita na influência dos astros sobre as pessoas que vivem na Terra. Eles acreditam em magia planetária, eles acreditam em Zoroastro e nas técnicas dentro desta vertente religiosa. Então isso é muito interessante, você ver a palavra mago significa mago mesmo, é aquele que faz magia. Então assim, quero deixar bem claro para vocês que vamos lá, qual é a proposta do nosso canal e o que difere o nosso canal do Nino Denani, ok? Para nós aqui, nós somos ocultistas. Então nós estudamos o ocultismo. O ocultismo nos traz o conhecimento das ciências ocultas. Das ciências ocultas. Que Papi vai falar assim, ó, as ciências ocultas é a ciência invisível. Ela lida com o invisível, com o sobrenatural. A ciência moderna, ela cuida do visível, daquele que pode ver, daquilo que pode ser constatado. As ciências ocultas não. Ciências ocultas, ela cuida principalmente do invisível, do espiritual, tá? Então nós somos ocultistas. O nosso canal, o canal do Mago, é um canal de ocultismo, onde nós aprendemos e ensinamos as ciências ocultas, e dentro desse arcabouço de ocultismo, ciências ocultas, nós temos uma ferramenta que se chama magia. Então muitas vezes fica-se uma discussão tola e boba do que é magia, quando a magia não é a principal finalidade de uma espiritualidade sadia. Então, primeiramente, nós estudamos o ocultismo, aprendemos as ciências ocultas e, de presente, nós aprendemos a fazer magia. Só que a magia, ela não é o início, ela é o final da caminhada, ela faz parte da jornada, mas errados são aqueles que entram dentro da espiritualidade somente para aprender a fazer magia. Aqueles que entram dentro do ocultismo é para crescerem de uma forma nunca vista na vida deles.
A pessoa que entra dentro das ciências ocultas para aprender o que está escondido, oculto, ele se torna uma pessoa especial, diferente das outras. E aí, com todo esse conhecimento, ele também aprende a fazer magia. É uma ferramenta. E existem várias formas de se fazer magia dentro do ocultismo e dentro das ciências ocultas. Então vamos ver se nós estamos falando da mesma coisa, tá? Vou mostrar para vocês na tela o que o nosso canal, o canal do Mago, faz. Qual é a nossa proposta? Qual é o nosso objetivo? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. A nossa principal visão é o ocultismo. Então, o que significa o estudo do ocultismo? Verifique se você está no canal certo, tá? Porque se alguém estiver falando algo fora disso, não é ocultista. Se alguém estiver falando algo fora disso, não está ensinando ciências ocultas. Se alguém estiver falando algo fora disso, essa pessoa não está praticando magia. Ocultismo, da palavra latim occultus, escondido, secreto, é o conhecimento oculto. No uso comum da língua inglesa, oculto refere-se conhecimento do paranormal, em oposição ao conhecimento do mensurável, geralmente referido como ciência. Então vamos lá, gente, ó. Qual que é a diferença? O ocultismo é um conhecimento paranormal, em oposição ao conhecimento que você consegue mensurar, explicar, também conhecido como ciência, ciência humana, a ciência cotidiana, tá ok? O termo é, por vezes, entendido como conhecimento do que destina-se apenas a certas pessoas, ou que deve ser mantido escondido, mas para a maioria dos praticantes ocultistas é simplesmente o estudo de uma realidade espiritual mais profunda, que se estende além da razão pura e das ciências físicas. Os termos esotérico e arcano têm significados muito semelhantes e por vezes são intercambiáveis. Então aqui nós temos a referência citada. Agora vamos continuar. O que é ocultismo? Ocultismo é um canal, uma pessoa, um cidadão que pratica o estudo de coisas, fenômenos ou manifestações que não podem ser explicados pela razão ou pela ciência e que se baseia na crença em uma realidade suprassensível, como a quiromancia, a alquimia, a astrologia, a magia, etc. Práticas que supostamente permitem aos participantes viverem tais fenômenos, manifestações, etc. Então vamos lá, olha. O que é ocultismo? É estudo de fenômenos, manifestações que não podem ser explicados nem pela razão nem pela ciência. O ocultismo é baseado em uma realidade suprassensível. O ocultismo, olha, ele está do estudo do ocultismo, quiromancia, uma adivinhação, a alquimia, a astrologia, a magia e etc. Então veja bem, gente, essa é a definição de ocultismo, tá? Outra definição de ocultismo, significado de ocultismo: conjunto de ciências ocultas
que tratam de fenômenos sem explicação pelas leis naturais. Esoterismo, magia e astrologia. Embaixo, crença na ação ou na influência de poderes sobrenaturais. Isso é ocultismo. Então, se eu sou ocultista, se o meu canal é de ocultismo, nós cremos nas ciências ocultas, nos fenômenos sem explicação pelas leis naturais, pela ciência, por nada disso, e praticamos o esoterismo, a magia e a astrologia. E temos a crença na ação ou na influência de poderes sobrenaturais, como espíritos, divindades, mentores, vida após a morte, naquilo que é espiritual e sobrenatural. Agora vamos lá. Não acabou não, gente. Acabou não. Não terminou ainda não. Vamos ver o significado da palavra, já que nós falamos de ocultismo, né? Ciências ocultas. Qual que é o significado da palavra magia? Olha aqui, pus bastante setas para vocês verem bem. Magia, ciência, arte ou prática baseada na crença de que é possível, por intervenção de entes espirituais e fantásticos, produzir efeitos inexplicáveis, especiais, irracionais, sobrenaturais, através de fórmulas mágicas e rituais ocultos. Qualquer prática que emprega poderes mágicos, extraordinários e sobrenaturais. Então, qual é a explicação para magia? Magia é aprender a ser psicólogo? Isso é magia? Não. Magia é a ciência baseada na crença de que é possível, por intervenção de seres sobrenaturais e fantásticos, produzir efeitos inexplicáveis, especiais, irracionais, sobrenaturais, através de fórmulas mágicas e rituais ocultos. Qualquer prática que emprega poderes mágicos, extraordinários e sobrenatural. Tá? Explicação aqui para magia. Magia, ciência oculta que busca produzir fenômenos extraordinários por meio de atos, palavras e interferências de seres sobrenaturais. Magia, a arte tida como capaz de produzir, por meio de certas práticas ocultas, efeitos ou fenômenos extraordinários que contrariam as leis naturais. Efeito surpreendente, como a magia das palavras. Então aqui, ó. A arte é tida capaz de produzir, por meio de certas práticas ocultas, efeitos, fenômenos extraordinários que contrariam as leis naturais, contrariam até mesmo as leis da ciência. Tá, pessoal? Aqui nós temos, né, a explicação do que é ocultismo, nós temos a explicação do que é ciências ocultas e nós temos a explicação do que é também magia. Ok? Antes de finalizar, eu gostaria de deixar apenas aqui um recadinho. Recado é sempre bom a gente dar, né? Porque é importante. Ok, pessoal? O senhor Nino Denani, ele disse em um vídeo que ele fez questão de bloquear e excluir, ele falou assim, um aluno, uma pessoa que estava ali perguntando numa live, perguntou para ele assim, olha, você conhece algum curso de Goécia bom? Algum curso de Goécia bom?
Aí ele deu a seguinte resposta, ele falou assim, olha, curso de Goécia bom não existe. E outra coisa, o que nós temos no Brasil aqui é um velho, todo mundo sabe que o nosso canal oferece cursos de Goécia, nós temos mais de 2.500 alunos ao longo de 12 anos, são 3 horas de videoaulas somente sobre Goécia. Ele disse para o rapaz assim, tem um velho aí que diz que é mago, é um plagiador. O plágio. Ele faz o plágio. Então assim, ele copia obras de outras pessoas, né? Uma vez nós tentamos publicar no Clube dos Autores um livro que eu acho muito bom, por sinal, que a última vez que ele foi publicado no Brasil foi pela editora Siciliano no ano de 1982, há 41 anos atrás. Tentamos entrar em contato com os donos, né? Não conseguimos, a editora Siciliano fechou, tentamos publicar no Clube dos Autores e fomos advertidos que nós não poderíamos publicar aquele livro, mesmo ele estando 41 anos sem ninguém estar publicando algo que seria muito útil para os ocultistas brasileiros. Só que nós temos o nosso curso de Goécia e ele disse que havia plágio, né? Porque é como se eu estivesse copiando o curso, os livros do Samuel Liddell, do Crowley, coisas assim, tá? Então assim, que fique bem dito, né? Porque assim, a pessoa ela fala que você não deve cometer o ad hominem, você não pode criticar pessoas, mas você só pode criticar ideias, mas não pessoas. Então é mais uma falácia, né? Porque ele fez uma crítica totalmente sem fundamento. O livro do Samuel Liddell, o livro da Golden Dawn, foi lançado em 1904, há praticamente 120 anos atrás, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou mostrar a lei dos direitos autorais. O que é considerado domínio público? O domínio público é a condição que permite que após determinado tempo, 70 anos no caso do Brasil, essa obra possa ser utilizada por outras pessoas, sem autorização prévia de seus titulares. Vale lembrar, porém, que não é permitido alterar a titularidade ou o conteúdo da obra. Presta atenção nesse detalhe que é muito importante. Após 70 anos, começa-se a ter direito ao domínio público da obra. E qualquer pessoa pode publicar uma obra que deixou de ser publicada há mais de 70 anos. Então, em português, por exemplo, o nosso curso de Goécia está completamente dentro das leis do domínio público. E uma coisa que chama muita atenção é que assim, investimos muito dinheiro, porque livro no Brasil não dá lucro, só que para ter domínio público eles fazem uma observação aqui, vale lembrar, porém, que não é permitido alterar a titularidade ou o conteúdo da obra. Então todos os nossos livros do curso de Goécia consta o nome dos escritores
ou dos tradutores, porque no caso do Samuel Liddell, ele não plagiou, né? Ele foi lá, ele traduziu do hebreu e do latim para o inglês. Ele fez uma tradução. Nós também não plagiamos, nós fizemos uma tradução do inglês para o português. Só que tem um detalhe aqui que as pessoas não percebem, né? Que não é permitido alterar o conteúdo da obra. Então você tem que deixar o livro do jeitinho que o Samuel Liddell escreveu, do jeitinho que o Crowley com ele escreveu, e o conteúdo tem que ser idêntico. E quando o conteúdo é idêntico, como aquele que tem olho podre, para ele tudo é podre, ele fala assim: ah lá, plagiou, copiou, roubou a obra de outra pessoa. Não. Após 70 anos, pode sim se publicar sem autorização prévia de ninguém, nem de familiares. A única coisa que se faz questão é que não pode deixar de colocar o nome do autor. Em todos os nossos livros está o nome do autor. E não é permitido alterar o conteúdo da obra. Então tem que copiar do mesmo jeitinho que o autor escreveu. E quando você deixa igualzinho e a pessoa vê os dois livros, ele, na maldade, fala assim: ó, ele plagiou, ele copiou um livro. Não, nós somos impedidos de mudar o conteúdo do livro. O conteúdo do livro tem que ser igual. É igual muitos livros cabalísticos. Os livros cabalísticos, muitos livros cabalísticos eram feitos por periódicos. Então havia assim, periódicos de revistas que eram lançadas o ano todo. Pegava-se esses periódicos de forma integral, sem mudar nada, e publicavam-se livros. Então você vai ver aí periódicos da Cabala 1, periódicos da Cabala 2, periódicos da Cabala 3. E também a pesquisa dentro da Cabala, você tem que replicar o que a tradição está dizendo ipsis literi. Você tem que copiar igualzinho, porque é uma tradição que você não pode deturpar. Você não pode deturpar. Então, todo conhecimento de Cabala tem que ser transliterado da forma que foi ensinado, ou que um dia foi escrito. Por exemplo, obras do Reb Nachman, mais de 200 anos aí, que faleceu, não podem ser até algumas podem ser até publicadas, mas não podem ser alteradas. Tem que ser do jeitinho que está, como o autor deixou. Entendeu, pessoal? Aí você pode me dizer assim, né? Ah, mas aqui os direitos autorais do Brasil. A Golden Dawn era lá da Inglaterra. Então, o Mago está fazendo um jogo de palavras, porque isso não funciona aqui no Brasil. Vamos ver como que funciona na Inglaterra? Ó, a Lei de Direitos Autorais do Reino Unido diz assim: AD de 1988, Direitos Autorais, Design and Patentes, Estados e Membros, quando de direitos autorais expiram da seguinte forma: para obra literária, dramática, musical ou artística, 70 anos também, a partir do final do ano do calendário em que o último autor da obra morre, ou se o autor é desconhecido. Os direitos autorais duram para 70 anos, a partir do fim do ano do calendário no qual a obra foi publicada.
apesar de que se é disponibilizada para o público durante esse tempo, por publicação, autorizado, desempenho, transmissão, exposição, etc. A duração será de 70 anos a contar do termo do ano em que o trabalho foi feito primeiramente disponível. Então, assim, primeiramente foi publicado em 1904, 70 anos depois, segundo o Reino Unido, também se torna domínio público e você pode publicar a obra. O grande problema é que poucas pessoas têm dinheiro, têm condições de ir lá, e nós fazemos aqui das tripas coração para conseguir o recurso para mandarmos publicar o livro, e aí ele vem e infelizmente nos chama de plagiador, né? Tem um velho aí de Goécia que vem de curso plagiado. Então, assim, estuda primeiro, se informa melhor. Você é um educador mágico, né? É um educador espiritualista e tal. E eu acho que você poderia se informar melhor, né? Você poderia se informar melhor, né? Bom, pessoal, por enquanto, esses aqui são os vídeos. Eu tinha muita coisa para falar, mas vou deixar para um futuro mais próximo, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer vídeos para o canal para as pessoas que estão precisando. O que eu queria fazer com esses vídeos é mostrar para vocês apenas a nossa diferença de paradigmas. Quero mais uma vez aqui falar para vocês que isso não veio por acaso, tá? Foram quase 1 ano e meio ouvindo o meu nome ser citado a todo momento. Palavras depreciativas, palavras com a finalidade de diminuir o trabalho, de diminuir a relevância do Mago Anael, da Goécia, do oráculo, do tarô. Só que hoje isso não é só mais contra o Mago Anael. Hoje está contra o cartomante, o tarólogo, o pai de santo, a mãe de santo, a cigana, o cigano. Então isso saiu fora do controle e nós, como espiritualistas, precisamos colocar ordem na casa. Nós precisamos colocar os pingos nos is. Então, assim, se houver vídeo resposta, eu farei um outro vídeo resposta. Se não resolver o outro vídeo resposta, podemos fazer um debate, né? Só que lembrando sempre, eu estou cansado de ver pessoas manipuladoras como você modificar aquilo que eu falo, ou modificar aquilo que as pessoas falam, né? Eu já citei aqui o Ben Shapiro, que é um palestrante americano que devido à sua argumentação, devido às suas narrativas, ele não perde uma disputa, um debate, mesmo estando errado. Então, eu não quero psicologia barata, eu não quero achismos, eu não quero que a gente venha falar de ciências ocultas misturando ciências físicas. Não vejo sentido para isso, tá? Fiz alguns cursos, sim, de logoterapia, do Viktor Frankl, fiz alguns cursos ligados a essa área do pensamento humano, porém,
eu não sou um profissional da área da saúde e eu sempre vou olhar as pessoas que me procuram com um olhar espiritual. E sempre vou tratá-las segundo os meus conhecimentos de instrumentos mágicos dentro das ciências ocultas. Ervas, cristais, reiki, luz negra, oráculos, enfim, diversas técnicas que podem ser usadas. Eu sempre vou usar a espiritualidade. Eu não me atrevo a vir aqui falar de ciência. Eu não me atrevo, por exemplo, sequer a vir aqui falar de política. Porque eu já notei isso, que muitas vezes nós pensamos, achamos e queremos acreditar que nós temos conhecimento necessário para falar de política. O brasileiro mediano, ele não sabe falar de política. Então muitos dizem que sabem, mas na verdade não sabem porcaria nenhuma. Então eu não me atrevo a falar das minhas considerações, por exemplo, da direita brasileira, da esquerda brasileira, porque não é o meu arcabouço, não é o meu setor, não é a minha área. Eu não domino essa prática. Ciências políticas não faz parte do meu know-how, não faz parte do meu currículo. Então eu seria apenas mais um dando uma opinião. Só isso, uma opinião. Então às vezes uma opiniãozinha eu posso dar, e posso dar até errado, porque é uma área que eu não conheço. E eu falo sempre isso. Dentro do Brasil, os ditos magos, ocultistas, espiritualistas querem ser autoridades em tudo. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia.